dia, companheiras e companheiros. A gente vai fazer um documentário, né, um registro, procurar fazer um apanhado aí dos materiais que a gente tem dos semeadores. E como tudo que a gente faz é coletivamente, a ideia é também esse documentário ser conhecido dessa forma. A gente vai contando uma história, o outro vai lembrando. Exatamente. Porque não vem tudo assim na memória completo, né? Exatamente. Porque tem as nossas, tem o que na história? Tem os nossos pontos de vista, tem o momento histórico que tá dentro do início da brigada, que foi um momento que proporciona a criação desse grupo, né? Tem também a nossa afinidade com relação ao próprio teatro, né? Como é que a gente, por exemplo, quem não tinha afinidade nenhuma que entrou e por que entrou e no período, né? Então tem um monte de coisas que a gente vai contando e outros vão lembrando, né? A gente vai conversando e outros vão concluindo. Até porque esse processo a gente passou todo mundo junto. Mas foi assim, junto mesmo, todo mundo na construção, na execução, era nos momentos que a gente discordava, concordava, nos conflitos, foi todo mundo junto. Semeadores, para mim, é uma continuidade boa do meu processo no MST. Quando eu cheguei a fazer parte da Semeadores, eu já tinha um processo na organização. Sou filha de assentados, meus pais trabalharam a vida praticamente toda para fazendeiros. Lembro do meu pai formando vários pomar, né, nas terras alheias, né, e aquilo tudo ficava para trás. E daquilo que ele conseguia era só a rua mesmo. E aí, quando resolvi acampar, que até foi o processo que me levou a conhecer a Semeadores, né, fazer parte desse grupo. E foi em 2003 que iniciamos e daí para cá eu julgo que foi uma parte boa e muito formadora nessa minha trajetória no MST. É o primeiro grupo que a Brigada Nacional de Teatro forma efetivamente com pessoas do movimento aqui, porque antes teve o Avesso da Máscara, mas do jeito que tinha dado para formar era um grupo mais ligado e com pessoas da universidade que faziam trabalho com teatro oprimido. Em vários acampamentos e assentamentos, mas do movimento, organicamente, a Semeadores é o grupo que dá origem ao trabalho aqui. Já entrando na história, acho que a primeira vez que eu vi o Rafael, que a gente foi trabalhar com essa coisa da cultura, foi no dia anterior que eu tinha feito a promessa pra ele que eu não ia me envolver em nada dentro do movimento, porque já tinha algumas coisas. Não cumpriu até hoje. Não cumpriu essa promessa. Porque eu mais a Nelda já via um monte de coisa que não entrava pra gente, assim. A gente veio de de Retrato do Nascimento, a gente veio de um parto praticamente, a gente entrou no movimento nesse sentido, né? E em que a gente, por exemplo, questionava uma série de situações. O que fez nascer mesmo foi também o que guiou a gente até aqui, que foi quando a gente percebeu que poderia usar a arte, poderia usar e abusar da arte para formar a consciência ou então fazer com que outras pessoas pudessem enxergar outras possibilidades dentro da organização. Nós somos a sobrevivência. Criação, tudo bem, foi, né? Mas ali foi uma cesárea forçada. Não foi o parto, foi na raça, não teve cesariano não, foi na raça, não teve... Nós nascemos entre os barracos mesmo, assim, bem de necessidade. Foi numa fase assim, eu acho que mais real da nossa vida. Foi. Não teve uma fase de gestação, simplesmente era arte pura ali. Ou a gente aproveitava isso ou a gente morria com aquilo tudo. Né? Ainda bem que tiveram algumas coisas ao nosso favor. E foi o que fez com que a gente chegasse até aqui hoje. Foi o que fez com que a gente sobrevivesse. Essa é a verdadeira arte do MST. Eu tinha 13 anos de idade. O primeiro contato que eu tive foi com as místicas. Eu tive uma série de oportunidades, momentos formativos, enfim. Devido ao tempo que foi passando, se veio o Rafael. O Rafael teve contato com o acampamento Gabriela Monteiro. E minimamente no início iniciou com 14 pessoas. Veio com a proposta de montar um grupo de teatro. E acabou que daí eu
tive bastante interesse de participar do grupo de teatro, enfim, conciliar duas coisas, estudo, grupo de teatro. Devido ao tempo que foi passando, surgiu a oportunidade de montar a Brigada Semeador. E ele falou uma coisa que aí eu esqueci de falar aqui, que eu acho que é importante. Ele não falou com teatro, ele falou que ele começou com a mística, né? Que muitos de nós também começou com a mística. A primeira mística que a gente fez lá na Chapadinha. Foi o tiroteio que tinha lá que inspirou a gente a fazer a mística. Então, não tinha muita gente adulta na mística. A maioria eram crianças, né? As pessoas não tinham aquela vontade muito de participar. A mística que retratou o momento com que a gente estava passando. Eu acho que talvez seja essa as características da arte dentro do movimento. A nossa realidade inspira a gente. Primeiro contato nosso, quanto, como diz a Drica Embrião, foi uma mística. Iniciou a ideia de fechar um grupo, né? Viu a possibilidade. Foi através de uma mística mesmo. Aquela que a gente fez no Facincra, que era uma área provisória, que o Gabriel Monteiro estava acampado com todos os problemas. Ali a gente fez uma mística que era da conquista, para alegrar. No momento lá, quem via a mística via como uma abertura solene da atividade. E que para nós ali nascia, né, uma possibilidade grande de questionar com o que estava acontecendo. As pessoas são tudo misturadas, as de classe alta e as de classe baixa. Como assim? Eu não entendi direito. Misturada de primeira a oitava série no pavilhão só. O governo tem que tomar providência, né? Tudo misturado no pavilhão só. Eu quis dizer de classe alta referindo a mim e de classe baixa referindo aos sem terra, aqueles porcos sujos que roubaram meus vales. Na escola tentar ficar sabido, de lá eu voltei, cego, surdo e perdido. Fui pra escola tentar ficar sabido, de lá eu voltei cego, surdo e perdido. Boa tarde, meus alunos! Boa tarde, professor! Boa tarde, meus alunos! Boa tarde! Boa tarde, Boa tarde! Bom, meus alunos, hoje nós vamos estudar o quê? As diferenças sociais que existem nas cidades no Brasil, né? Então, Professor, me responda uma pergunta. O senhor acha que o sem terra é perigoso? não! Vindo a peça, Exploração do Trabalho, me veio na cabeça o discurso que no período era 2004, né? E aí tinha todo aquele discurso do agronegócio, né? Das empresas multinacionais e tal. Racismo, a gente estava debate. Exploração do trabalho, racismo. Me veio na cabeça, por uma ironia, caramba, dá para fazer uma adaptação de como o fazendeiro sofre. Aí me veio na cabeça, por uma ironia, caramba, dá para fazer uma adaptação de como o fazendeiro sofre. Tinha o capataz que tinha uma relação de escravo ou escravo da casa, né? Ou era escravo da rua, que batia nos seus semelhantes. Então tinha toda essa conotação de ironia. E a gente pôde ficar à vontade, né? Para ironizar, para colocar os pontos de vista, expor vários pontos de vista sobre um tema em uma única peça. O senhor acha que eles merecem ganhar o seu pedaço de terra para plantar para os seus próprios tempos? Isso aí. Porque o governo da União tem muita terra devoluta e não produz, porque não dá para os momentos sem terra. Eu gosto muito do meu patrão. Você acha certo ficar sempre trabalhando na terra dos outros, sendo explorado? Não tem outra alternativa, certa é essa, eu trabalhar para ele mesmo. Uma TV nas mãos da elite aliena muita gente. 2 TVs, 3 TVs, 4 TVs aliena muito mais. E além disso, são deles também rádio, cinema, jornais, gravadoras, revistas e tudo mais. Nesse período a gente também produziu não só arte, mas a gente produziu bastante material, né? A gente produziu 2 livros e um deles foi as nossas peças, que é as peças do movimento, e produzimos também um outro livro que fala sobre o teatro político também, né? Sobre o nosso ponto de vista. E uma figura importantíssima que ajudou a gente a compreender e aprofundar o debate sobre o teatro político e a situar assim,
aonde nós estamos e quem nós somos, que não pode deixar de estar presente na nossa lembrança, é a Iná. E veio aqui. Que veio aqui. A Iná foi uma pessoa chave, principalmente para mim, né? Porque ela chegou, depois de um debate, de trazer os pontos de vista da cultura, e me colocou, eu me senti esse artista que a gente estava falando, mas um produtor mesmo, uma pessoa que tem não só o calo nas mãos, mas também tem no corpo, né, no gesto, nessas coisas, o desgaste de produzir, né? A produção ela é inteira, assim, por si, né? E a gente via o produto no final, né? A gente olhava assim como um camponês, ele bota a semente no chão, que nasce o fruto e depois ele se desfruta do fruto, né? Do que plantou. A gente passou a colher e desfrutar dessa produção. E um dos colher e desfrutar dessa produção é os nossos cursos de licenciatura. Esse momento histórico que a gente vem passando não foi só o momento da criação da brigada, mas que é também nesse processo de debate da cultura dentro do MST, criaram nossos cursos na área da educação, na área da saúde, né? Na área do direito. Na área dos direitos. Foi esse amplo debate, como se diz, essas iniciativas coletivas e esses esforços que geraram esse produto que está sendo colhido. A gente ocupa a universidade, né? E nós estamos com o coletivo Terra em Cena, né? Que é um coletivo em que está presente membros da Brigada Semeadores. Não foi um por acaso, foi todo esse processo aí que a gente vem falando. Que nos une, é aquilo que vinha nos mantendo, ele renasce novamente. Nesse período de 2008 para 2009, a gente teve essa parada para estudar, cada um foi para um lugar, a gente retoma com a peça Mutirão e Novo Sol. E essa peça também abriu os olhos. Então a gente passa de um momento criativo para um momento de também reaproveitar o que já foi produzido por nós e por outras pessoas, né? E esse momento a gente vai massificando a brigada de uma forma diferente. Antes nós tínhamos começado com 14, né, nosso grupo de teatro. 14 que diminuiu para 5, que foi aumentando, que foi diminuindo, muitos entravam, muitos saíam. Mas depois a gente aumentou a brigada, porque a gente também, as pessoas que foram entrando, elas não eram obrigadas a entrar no elenco. Mas essa brigada de agitação e propaganda, ela condicionou as pessoas a entrarem para contribuir de outra forma. Mas também não era como os grupos de teatros convencionais, não era como iluminador, não era como a pessoa que mexia com áudio. Não, são pessoas estratégicas, pessoas que pensam sobre a estratégia política do momento, pessoas que vai nos dar, inclusive ajuda a dar a linha sobre o nosso trabalho de agitação e propaganda. A minha inserção nas Semeadores, digamos que foi mais por necessidade. Necessidade minha não, necessidade dos companheiros. Quando chegava a hora da ação, precisamos de um motorista. Que é um doido, que é um maluco. Ah, é verdade. É um doido, que é um maluco. Vou atrás dele. Aí veio a oportunidade para mim ir para o Mato Grosso fazer o curso básico. Então eu fui me inserindo justamente nessa tal de mística. E eu fui apegando a coisa, já vendo as doideiras desse pessoal daqui, cria uma coisa ali, eu me encaixei lá no trem, bom demais. Depois teve esse curso de comunicação no ITERRA, lá no Rio Grande do Sul. E lá
Porque eu fui ver que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Se eu gosto de produção, não tem nada a ver. Teatro, comunicação, música, né? Até porque lá passou o Rafael, Raul Amorim, Evelane, e outros que foi abrindo a cachola e colocando lá dentro, né? Eu sou, me parece, o mais velho das semeadores, né? Mas, porém, de atuação mais novo. Né? Eu me sentia à vontade, porque já conhecia todo mundo, né? Piloto de fuga para isso. Fui me somando mais, dedicando mais, até porque que a gente vê que não é aquilo. Porque se eu quero mexer com produção, nada impede que eu trabalhe também nas semeadores, na agitação e propaganda. Nada, você só vai somar o conhecimento e saber o porquê. Acho que um dos meus primeiros contatos foi ir para alguma atividade assistir, né? Vocês estavam apresentando lá no... perto do Escritório Nacional, numa sala em cima. Enfim, e aí foi super conturbada a história da gente ir para Goiânia, né? Foi assim, em cima da hora. Então, a parte do elenco não vai poder ir. Vocês topam entrar em cena? Topa, né? Tamo aí, né? Entra na chuva, entra se molhar. Que aí é uma característica do trabalho de agitação e propaganda, que é fazer no calor da hora de acordo com a necessidade, né? Então, a gente tem essa sagacidade de montar espetáculo para amanhã, para hoje à tarde, para a rua e dar a cara a tapa mesmo, né? Como estamos semeadores hoje? Cada um na sua tarefa e cada um direcionando a sua tarefa política de uma maneira muito mais tranquila. Porque a gente já sabe o que é necessário. E a gente acumulou isso. Socializar é necessário no processo todo. Não dê a fórmula pronta. Não precisa. Ela já existe. Basta ser socializada. As semeadores, cada um com a sua tarefa. Tem a tarefa, por exemplo, no DF. Hoje só no DF tem a tarefa de formar quadros políticos para essa organização. Porque com essa nossa consciência a gente sabe que a transformação ela depende de cada um. Né? Se a gente for olhar, tudo está no domínio de poucos. E se a gente não tiver a cultura, né, de preservar o que de fato nos pertence, vamos sempre ser dominados. Depois que eu entrei no movimento, sabe, a minha vida mudou completamente. Eu tive muitas oportunidades, estudei bastante, me especializei muito. Assim, hoje eu conheço, hoje eu luto, eu sei o porquê que eu estou lutando, por um direito que é nosso. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. Arroz do cacho e o feijão floreou, milho na palha, coração cheio de amor. O povo sem terra fez a guerra por justiça, visto que não tem preguiça este povo de pegar cabo de foice, também cabo de enxada pra poder fazer roçada. Enxugue as suas lágrimas, ergam as suas ferramentas e continuem a luta. Enxugue as suas lágrimas, ergam as suas ferramentas e continuem a luta. Enxugue as suas lágrimas, ergam as suas ferramentas e continuem a luta. Eles querem nos calar, nos agridem, dizendo que somos um bando de baderneiros e vagabundos. O conflito de classe está claro, mas nós, os trabalhadores rurais, os movimentos sociais e toda a via campesina, estamos aqui hoje para afirmar e reafirmar que a luta não terminou, ela apenas começou. Esta luta, companheirada, é nossa, essa luta é do povo.
dei a ênfase, inclusive, a esse novo momento que a Semeadores vai estar. Porque vocês estão fazendo também uma provocação para vocês daqui, quando não vai terminar essa conversa hoje, mas posso me perguntar, tá bom, gente, daí, fechamos aqui esse documentário e acabou? Ou nós vamos fazer mais alguma coisa? Ou várias outras coisas?